justiça pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Justiça revolta o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. Estamos começando mais um episódio do Pauta Quente, um programa que foi feito para desmascarar as narrativas e mostrar sempre a verdade, trazendo a nossa opinião sobre os fatos e os acontecimentos mais relevantes da semana. Por isso o nome Pauta Quente é o famoso headline da notícia, o que está viralizando, o que está bombando, as polêmicas que acontecem em todo esse consórcio dessa imprensa, velha imprensa brasileira. E hoje comigo aqui está o colunista do portal Circuito Aberto News, que tem um portal no nosso, tem uma coluna dentro do nosso portal, Henrique Pinho. Henrique, é um prazer ter você aqui, irmão. Valeu, Amy, muito obrigado, o prazer é meu, muito feliz de fazer parte desse projeto, mais um projeto, né? Como a gente está conversando aqui antes de ir ao ar, as pessoas me veem através dos textos, né? Uhum. Agora vai conseguir me enxergar através dos vídeos das lentes aqui. Vão ver a cara por detrás do Isso aí. texto. E como é que está sendo essa experiência? Antes da gente começar a entrar na pauta aqui, o jornalista gosta de fazer entrevista, né? Não tem Sim. jeito, a gente pensa uma coisa, mas na hora, meu irmão, o instinto vai. Como está sendo para você essa nova empreitada de ser um colunista, colocar no papel o que você pensa? Que você falar em rede social é Sim. uma coisa, você geralmente não expressa tudo na forma como você queria colocar mesmo. E você é advogado formado, Sim. né? Então, como é que você vê essa experiência para você? Está sendo nova? Já fazia antes ou é a primeira vez? Então, os meus textos que eu escrevia era só mesmo no período da faculdade ou escritórios na qual eu cheguei a trabalhar, né? Então, até outubro, podemos dizer assim, do ano passado, eu dava muita opinião nas redes sociais em formato de vídeo. Depois que eu passei a trabalhar com o Felipe... Felipe Bolsonaro. Felipe Bolsonaro é aquele tropa! Grande Felipe Bolsonaro. E vamos convidar ele? Vamos. Felipe, tem que vir aqui, cara. Eu já fiz matéria sobre o Felipe Bolsonaro. Já, no portal. A gente já. fez uma matéria do lançamento. Foi o lançamento da Foi. candidatura. Epa, caiu aqui. O programa ao vivo é assim, meu irmão. Foi o lançamento da candidatura dele, né? Foi. Praticamente. Então, até outubro do ano passado, antes de eu começar a trabalhar com o Felipe, eu externava as minhas opiniões nas minhas redes sociais e tudo mais. Quando eu comecei a trabalhar com ele, a gente começou a não fazer tanto isso e logo meses depois você me convidou para ser colunista. Então, passei a externar minhas opiniões de forma escrita. E tá fazendo um sucesso total, né? Isso aí, No coluna Instagram. Análise Política. No Instagram tá bombando. É porque eu tenho um certo dom para descobrir talentos. Eu vi em Pinho um garoto jovem, engajado, conservador, de direita, inteligente, se colocava bem nas redes sociais. Eu falei, gente, vou fazer o convite, né? Vai que ele topa. Topou e está aqui agora com a Deu gente. bom. Deu bom. Faz parte aqui agora da família Circuito Aberto News do portal. E agora também participando aqui, ele vai ter frequentemente, não todos os programas, mas frequentemente teremos o Henrique Pinho aqui com a gente, comentando as principais notícias e as mais quentes da semana. E nós já vamos começar com a pauta quente. Perseguição incansável, implacável e, às vezes, insana do presidente, ex-presidente e futuro presidente, se Deus quiser, né? E futuro ex-presidente. E futuro ex-presidente
Jair Messias Bolsonaro, que está no Rio essa semana, no dia da gravação aqui. Quero daqui deixar meu abraço para ele e para a família, para o Flávio, para o Eduardo, para a turma toda lá, para o Carlos. Pinho, como é que você vê, cara, essa questão aí? Você que tem uma proximidade com a família, vamos colocar assim, em vários momentos vocês já estiveram juntos. Sim. A gente até vai contar a história da baleia depois. Mas como é que você vê essa perseguição aí desde o início? A gente sempre escutou aquela máxima de que árvores que não dão bons frutos não se joga pedra. Outra também que quanto mais você bate a massa do bolo, mais ela cresce. Mais o pão cresce, né? Mais a massa cresce. Ou o bolo ou o pão mais cresce. Então, assim, eu vejo essa perseguição do Bolsonaro. Eu sou evangélico e Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Eu vejo mais ou menos isso. Porque se você for entender, a perseguição ao presidente Jair Bolsonaro vem desde 2014. Lá quando a ex-presidente Dilma ganhou a eleição, ele decidiu, então, ser pré-candidato naquele período à presidência do Brasil. Ele começou a percorrer todos os estados do país. E a gente vê hoje, se a gente pesquisar na internet, em 2014, ele chegando no ombro das pessoas com uma faixa presidencial. Exatamente. É uma coisa interessante. Uhum. Quando começou isso, a mídia... O sistema já olhou e falou, vamos olhar para esse cara. O sistema já olhou e o consórcio, como você mesmo diz, que chegaria mais intensamente de forma escancarada anos depois, o consórcio começou a falar: quem é esse homem? Num partido pequeno, um PSL da vida, Exatamente. Partido pequeno. Quem é esse lobo solitário Isso que aí, tá tão na moda agora, né? O tal do lobo solitário. O lobo solitário, quem é esse? Não tem chance. Aí apareceram as pesquisas. Candidato Jair Bolsonaro, deputado Jair Bolsonaro. Deputado do baixo clero, deputado do baixo aí. clero, Jair Bolsonaro. Perde para todos em todos os cenários. Quando eles viram que o presidente Bolsonaro tinha chance para ganhar, a perseguição já começou de lá de trás. Já começou. Foi naquela... Começou, acho que foi até um embate que ele teve com a Maria do Rosário, não foi? Foi um vídeo que viralizou. Falou que não estupraria ela porque ela não merecia uma mulher feia. Eu concordo com ele. Né? Foi, acho que foi até no Salão Verde da Câmara. Foi no Salão Verde. Ela estava chamando ele de estuprador, de como é que é? Ditador, isso aí. De não sei o quê. Isso aí. Foi, e né? esse vídeo foi do início, se eu não me engano, do início dos anos 2000. Ou até antes. Mas foi o vídeo que viralizou. Isso aí, pegaram esse vídeo e viralizaram. Então, quando a gente passa ali pela cronologia, vê 2018, Bolsonaro ganhou a eleição. Eu vi pessoas... O sistema se desesperou. O sistema se desesperou. Se a gente que acompanha a política, que estava acompanhando, desculpe te interromper, mas na mesma hora a gente viu todo esse sistema que era a famosa dança das tesouras, Sim. que nós fomos enganados esses Teatro anos das todos. tesouras. O Teatro das Tesouras. Todo o sistema se armou de uma maneira, parecia um porco-espinho quando está acuado, eles botaram o espinho para fora. Cara, do primeiro dia, é impressionante, do primeiro dia que Bolsonaro assumiu a presidência, meu irmão, eu já vi ali a coisa escancarada, já não estava aquela perseguição assim, debaixo dos panos, dar uma toletinha. Não, eles já foram para a guerra, né? Já partiram para a guerra. Sem pena. Então, em 2019, quando ele tomou posse, parece que dentro da Rede Globo e de outras emissoras, eles criaram o verdadeiro GDO, né? Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio. Entendeu? Eu falo aqui, repito, falo no meu Twitter, nas redes sociais. Twitter não, no X, nas redes sociais. O Gabinete do Ódio é o PT, é aquela como é que é aquela agência? Choquei. A Choquei. A Choquei. Sim. É essa turma desses artistas aí, lacradores, que vivem mamando em teta só para poder ganhar dinheiro. E faz uma arte de merda, vamos colocar assim, entendeu? De merda. Desculpe o termo, mas tem certas coisas que a gente tem que falar. Essa turma que é o verdadeiro Gabinete do Ódio, não é? Os grandes pensadores comunistas, né, Marx e dentre os outros, falavam, né? Acuse-os do que você faz. Isso aí.
Entendeu? E chame-os do que você é. Do que você é, meu irmão. Quem estuda um pouquinho tem a capacidade de, ou a vontade, né, de querer se aprofundar dentro do inimigo, para Sim. você, a arte da guerra, conhecer Sim. bem o seu inimigo para você saber como você vai atuar. Então, quando você começa a estudar o comunismo, começa a estudar aquilo como forma de adquirir conhecimento, meu irmão, desnuda toda a estratégia e você olha para o cenário político brasileiro totalmente diferente, Sim. irmão. Você começa a entender, não só entender e estudar a história do período que você não estava. Eu costumo dizer que de 2000, nem de 2014, mas de 2010 para cá, do início do início do primeiro mandato da Dilma para cá, a galera mais nova, até mais nova que eu, eles têm a oportunidade de vivenciar a história. Exatamente. Eu pergunto, quantas vezes... Tem quantos anos, Emir? Desculpa, Eu tô com 53. 53. Quantas vezes você viu um presidente ser impeachmentado no Brasil? 2. Eu vi Collor, eu fui o cara pintada, eu tava na rua. Foi? Eu fui cara pintada, eu pintei o cara. Junto com o Lindbergh? Infelizmente, foi junto. Uma curiosidade, Lindenberg... Quando possivelmente ele era uma pessoa ainda boa, né? eu conheci Lindenberg nessa época, porque o 43º Congresso da UNE, quando Lindenberg foi eleito presidente da UNE, foi aqui em Niterói. Eu estudava na Santa Úrsula e eu já fazia parte de um movimento antipolítica na faculdade, antipartidarismo dentro da faculdade. Eu ali dentro, a gente tinha um pessoal, faculdade particular, né? Sim. Faculdade pública naquela época já estava começando essa questão da ideologização Sim. das pessoas. Já estavam já a militância, você Sim. já entrava dentro dos DCEs, já começava a ver uma foice e martelo aqui, meio tímido, mas você já começava a ver. Então, o que aconteceu? É até interessante lembrar dessa história. A eleição foi aqui, em Niterói. 43º Congresso na UF foi no Canto do Rio. Canto do Rio não, foi no Caio Martins, minto. Caio Martins foi a votação. E eu lembro que a gente estava fazendo um movimento. Nessa época, algumas faculdades particulares que estavam menos número quiseram me lançar presidente. Falei, Emir, você que levanta esse movimento todo aí, da Santa Úrsula, Cândido Mendes e tal, pô, vamos juntar os alunos aqui, que se comprovar estudantes, né, para fazer você presidente. Vamos, está em Niterói, cara, vamos convocar todo mundo. Aí, meu irmão, não é que eu disputei também junto com ele? Só que não tinha como, porque você via lá PCO não existia, era PC do B, bandeira do PT, todas essas bandeiras do Partido Comunista. Sim. Então, dentro da eleição, no dia da eleição, parecia uma convenção do Partido Comunista. Sim. Entendeu? Era assim. Então, caraca, meu irmão, não tinha como. Mas mesmo assim fui. Aí ele ganhou a eleição para presidente da UNE, que a UNE não tinha tanta coisa ainda, porque o cara pintada veio depois. Sim. Passaram-se 6 meses, tá o Lindenberg na Xuxa, no movimento cara pintada, liderando, caiu no colo dele essa porra. Eu falo com ele, já falei algumas vezes lá atrás. Hoje em dia, depois que ele virou esse psicopata esquerdista, eu não quero distância. Mas ele era um cara gente boa na época. Eu tive uma desavença com ele na eleição de 22, em Nova Iguaçu. Mas aí, voltando, aí ele ganhou. Por isso que eu falei, eu participei do movimento cara pintada, mas até nos bastidores, podia ser eu o cara que estava na Xuxa com a cara pintada. Sim. Entendeu? Aí ia ter um conservador lá, né? Sim. Ia ser diferente. Mas, infelizmente, entrou um cara e ele foi cooptado, literalmente, por essa ideologia que é o comunismo. Ele foi cooptado por isso, cooptado. Enraizou. Cooptado. Enraizou e foi. Por isso que eu fiz essa pergunta, quantas vezes você viu o impeachment, porque um jovem hoje podemos dizer, de 15 anos, com 15 anos já vivenciou o impeachment. Já viu o impeachment? Já viu o impeachment. Já viu o da Dilma. Então, assim, eu vi o do Collor e o da Dilma, eu vi 2. Hoje nós estamos vivenciando a história. O verdadeiro golpe do sistema. O verdadeiro golpe do sistema. O golpe está aí. Só que o golpe era quando eles... é golpe você tirar presidente. Pedalada fiscal é crime. Exatamente. A Dilma foi... O primeiro que o impeachment é uma questão política. E pior, Emi, que teve vários pedidos de impeachment.
Só que o bem mais fundamentado foi da ex-deputada Janaína Pascoal, que não era deputada à época. Nada, era uma advogada, militante. Era uma advogada, militante e tudo mais. Exatamente. E eu... Ela ficou famosa ali, Sim, ela ficou famosa ali. E eu assisti um documentário que fala sobre o impeachment da ex-presidente. E a Janaína Pascoal ela fala assim: eu faço isso, presidente, pelo futuro da sua própria neta. Na cara dela, né? Na cara dela. E o golpe, eu falo, tudo que a gente está vivenciando hoje aconteceu nesse período do processo de impeachment, porque eu lembro até hoje, quando você vai dar, podemos dizer assim, a sentença, a Câmara abre, aquele negócio, aquele circo todo, em nome do pai, da mãe, a Câmara abriu, foi uma festa melhor do que a Copa do Mundo. Não sei se você vai lembrar disso. Eu lembro, pô. Eu lembro até hoje. Vibrar, cara. Foi um domingo de abril de 2016. Eu lembro até hoje. Então, assim, depois saiu dali e foi pro Senado. Os senadores decidiram. Quem dá a sentença era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Que na época foi o Lewandowski, se eu não me engano. E eu assisti a sentença. Tipo, vamos deixar a presidente inelegível, mas alguém lá do plenário do Senado falou assim, mas vamos tirar vamos caçar ela, mas vamos tirar a inelegibilidade. Deixar ela elegível. Aí eu falei assim, naquele período eu estava na faculdade, aí eu fui na Constituição, falei assim, se sofre processo de impeachment, automaticamente vem inelegibilidade. Aí foi a primeira rasgadinha da Constituição. Aí o presidente do Supremo, que se tornou o juiz ali, julgador da decisão final, então vamos fazer a votação. Primeiro que não era nem para ele botar a votação se os senadores queriam deixar ela inelegível ou não. Automaticamente, se ela estava sendo impeachmentada, já era para ficar inelegível. Tá. Quando eu olhei aquilo, isso em abril de 2016, eu falei assim, cara, as coisas não estão legais. Então, assim, o primeiro golpe, de fato... Foi aí. Foi lá, em 2016. Já estavam escrevendo o retorno mais na frente. Já estavam escrevendo o retorno. Então, chega 2016, acontece isso, o presidente Michel Temer assume, de fato... E a perseguição sobre ele foi implacável também, que logo depois ele chegou a ser preso. Sim, foi implacável. Votaram para ver se abriria o processo de impeachment ou não. Não foi aberto. Depois foi perseguido. Depois, assim que ele saiu da presidência, que ele passou a faixa presidencial para o presidente Jair Bolsonaro, ele foi preso. Exatamente. Pinho, ele ainda fez um desserviço para a nação. Aí eu digo, de ter indicado o Alexandre de Moraes para o STF. Mas, na minha opinião, a indicação já estava pronta. De fato, ele que assinou a indicação. Dizem sobre uma tal fita de vídeo gravada aí que Entendeu? Fez com que isso acontecesse, né? Então, assim, o Alexandre de Moraes, na minha opinião, não foi indicado simplesmente pela vontade dele. Foi porque uma parte do sistema que comanda o país, que não é o político, eu acho que essa parte do sistema que comanda o país, nós tivemos... Isso não sou eu que estou falando, não. É matéria jornalística. Naquela revolução, aquela revolta que teve num presídio em São Paulo... Sim. Tinha uma faixa lá, grandona, né? Pedindo para chamar o cara. Não sei se você vê. Lembro. Se você buscar no Google, você vai ver lá a faixa. Sim. Entendeu? Não vou falar o nome, mas procura no Google. Não sei se já tiraram essa matéria do ar ou se já botaram um liquid paper no jornal para poder apagar. Quem tem o jornal impresso está guardado. Exatamente, porque de vez em quando aparece a mesma cena, mas cortada onde estava o nome. Sim. Que não pode ser falado, senão cai a conta, cai tudo e você vai preso. Então, quer dizer, existe, além essa perseguição que a gente estava tocando aqui, voltando no Bolsonaro, onde começou desde antes de ele ser candidato, o cara, sim, teve uma tentativa de assassinato contra ele. Tipo, aquilo ali é um golpe de Estado. Aquilo ali é um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Aquilo ali é um golpe contra a democracia, você tentar assassinar um candidato à presidência da República. E logo depois uma banca de advogados aparece, acho que, se não me engano, foram 5 advogados que apareceram para defender. Milionários, advogados de helicóptero, de avião, jatinho particular e você acha que os advogados foram para lá com dinheiro do próprio bolso? No domingo, feriado. Isso aí, não foi com dinheiro do próprio bolso, entendeu? Aí você vê, cara, aí a gente entra numa questão
E eu acho legal, a gente tá falando, tipo assim, sem ideologia, Sim. sem nada. A gente fala assim, direto ao fato. O Adélio teve uma situação... Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista para o Revista Oeste, que eu assisto sempre, Revista Oeste. Lançar um abraço aqui para Augusto Nunes, Ana Paula Henke, a turma toda de lá, que é uma referência dos jornalismos Sim. hoje, e é onde eu procuro me espelhar para tentar fazer perto do que eles Sim. fazem. E o Bolsonaro falou na entrevista dele, nessa questão do Adélio, por isso que eu toquei aqui, que não houve uma investigação, quer dizer, não houve busca e apreensão do celular do Adélio para poder ver o que estava dentro do celular dele. Não pôde fazer isso. Os advogados não pôde fazer isso. Pegar o celular para poder ver. Aí fala assim, ia atacar as prerrogativas dos advogados com o seu cliente, não sei o quê. O Adélio, meses antes, quando o Carlos Bolsonaro foi num clube de tiro em Curitiba, se não me engano, Ele tinha ido. e o Carlos não foi atirar no clube por algum motivo, o Adélio estava lá. Um cara desempregado, maluco, lobo solitário, estava lá fazendo o quê? Outra coisa também que me deixa aqui a pulga atrás da orelha, que agora a gente tem que começar, né? Quem Sim. mandou matar Bolsonaro? Sim. Agora a gente tem que começar com isso. O Adélio, no dia da facada, alguém deu entrada Na Câmara. na Câmara. Tipo assim, qualquer pessoa em sã consciência que tenha um neurônio, pelo menos, não estou falando desses cérebros atrofiados da Sim. esquerda, não, que tem um neurônio, vê que tem alguma coisa estranha. Cara, o cara era candidato à presidência da República e o cara estava à frente das pesquisas. Era o futuro presidente da República. Sim. A gente está falando aqui agora de defesa nacional. Defesa A gente nacional. não está falando da pessoa Bolsonaro. A gente está falando da instituição Bolsonaro que representava na época, Sim. que era Isso a aí. futura presidência de uma nação, e uma nação continental, uma nação grande. Sim. E você vê a Polícia Federal tratar dessa forma, sem uma investigação que ficou meio que de gaveta durante 4 anos. Mesmo presidente, ele não conseguiu Mesmo levar à frente. mesmo ele sendo o chefe da Polícia Federal, ele não interferiu, como a gente está vendo, Não. na Polícia Federal de hoje. Ele tentou botar o Ramage, o STF foi lá e tirou. O STF foi lá e não deixou fazer a vistoria, né? Sim. No celular do Adélio para Sim. ver o que é. Rapidamente falaram que Adélio era um lobo solitário maluco. Rapidamente. Falaram, era maluco, lobo solitário, não sei o quê. Aí as peças ficaram todas soltas. Agora, quando foi ao contrário, e aí a gente vai entrar no episódio até que você estava lá presente, no caso da baleia. Você estava em Angra, lá na casa, lá com o pessoal de Bolsonaro. Eu vi vocês na rede social, você, o Felipe, o Lisboa, né? Do Vlog Lisboa, gosto muito dele. Gente boa pra caramba. Então, quer dizer, vocês estavam lá. Neste caso, a Polícia Federal pegou o celular de todo mundo, pegou o celular de quem nem estava lá, fez uma varredura no celular de todo mundo e não acharam nada. Agora, o cara que quase matou a instituição da presidência da República, que era o Bolsonaro no momento, mora e come sobre as nossas custas. come sobre as nossas custas. Tem advogado sobre as nossas custas. Tem advogado sobre as nossas Tem segurança. As nossas custas ou as custas desse poder paralelo também. Mas quem paga o poder paralelo, infelizmente, é o dinheiro público. Tem segurança e a Ordem dos Advogados do Brasil, tudo bem. Para os advogados de Bolsonaro, não tem que quebrar o direito. Você, como advogado, você sabe as prerrogativas que o advogado Sim. tem. Então, aí, como é que você vê isso juridicamente? Você que é um recém-formado, está com direito fresco na cabeça. Essa questão, cara, é uma questão que... Tem uma... Num país normal, decente, numa democracia, não precisava nem ser plena, numa democracia, uma simples democracia, isso nunca ia acontecer. Nunca ia acontecer. A gente costuma dizer que tem uma fala que a gente chama de aberração jurídica, né? Então, assim,
um advogado criminalista não é barato, é caro. Com certeza. E eu já vi vários clientes... Meu tio era, falecido tio Jorginho, ele era Eu já vi criminalista, vários clientes mandar, porque ele tá preso, mandar o pai e a mãe vender o carro, vender a casa do próprio pai e da própria mãe para pagar o advogado. E isso um caso específico, simples. Aí você pega o caso do Adélio. Na mesma hora, uma banca com mais de 3 advogados chegaram de avião particular. Num domingo, feriado. Eu esqueci o nome do advogado-chefe da banca. Gosto dele muito pelo ponto jurídico. É um profissional de excelência e você sabe que o profissional não é um profissional barato. Com certeza. Aquele profissional ali. Então, assim, quando a gente vê essa questão de uma perseguição comparado com, podemos dizer, uma outra perseguição, porque, por exemplo, quem mandou matar a ex-vereadora Marielle? Jornal Nacional, 8 horas da noite, de uma quarta ou quinta-feira, falou durante 10, 15 minutos que o então deputado na época, Jair Bolsonaro, quer dizer, interfonaram para a casa do seu Jair e o porteiro confirmou. Eu lembro que o presidente, revoltadíssimo, estava em outro país, dentro do avião, gravou um vídeo e falou: "Só a Globo, canalha!" Eu lembro disso. Eu tenho aqui as provas que eu estava na Câmara, marquei presença. Quando ele externou isso, a Globo... A narrativa caiu. O William Bonner, no final do programa, pediu desculpas, sei que, papá, errou. 4, 5 horas depois, Jornal da Globo. Eles passaram a mesma matéria. Se eles já tinham pedido desculpa, porque eles não refizeram. Eles passaram a mesma matéria, deixaram, e no final do Jornal da Globo eles pediram desculpa. Então, assim, é aquilo que o Bolsonaro fala. É uma canalice, É uma canalice e eles criam a narrativa, né? Criar a narrativa. Eles entram... Eu lembro que o meu trabalho final de faculdade foi sobre o poder de manipulação de massa da imprensa. Então, a gente... E antigamente, aí a gente vai entrar num ponto até que a gente vai falar daqui a pouco, porque antigamente você só tinha uma via de acesso enlatada de informação. Ou você ligava a televisão, ou você lia um jornal. Isso aí. Ponto. Não existia outra coisa. Então, nós éramos manipulados 24 horas por dia por uma telinha, não de celular, mas uma telinha... A mídia era o quarto poder, né? A mídia... Cara, até a mídia hoje mandava em tudo, eu acho, nem o quarto, cara. Porque a mídia, se quiser, ela derruba como fez. A mídia, se quiser, sem as redes sociais, ela faz o que quer. Sim. Ela coloca e bota quem quer. Sim. Isso é fato. O poder da caneta de um jornalista é pesado. Por isso que é importante, Emi, não crescer a ideia de regulamentação das mídias sociais. Não existe essa possibilidade. Porque se isso acontecer, volta o monopólio da informação. Mas é o que eles querem. Então, por isso que não pode regulamentar ali. Porque senão volta o monopólio. Uma coisa que a Ana Paula Henkel sempre fala, e eu achei sensacional, ela fala: a verdade é chata. Sim. A verdade é chata, porque ela aparece, ela é persistente, não adianta. Antigamente, essa verdade chata, persistente, era engolida por uma montanha de sensacionalismo e uma matéria em cima da outra, criando uma narrativa que a população, infelizmente, por não ter aonde buscar a informação, acabava acreditando naquilo que estava ali. Ou dava uma de... Desculpe o termo, né? Dava de demente e fingia que não estava entendendo nada. Mas, infelizmente, era assim. Quando veio a rede social, cara, e a direita descobriu ali que o que ela falava, existiam outras pessoas no planeta que pensavam iguais a ela, porque nós nos sentimos uns extraterrestres. Os caras defendendo aborto, os caras defendendo isso, defendendo aquilo, acharam: meu irmão, isso é crime, cara. Meu irmão, isso que é isso? Como assim destruir a família? Como assim perseguir a religião? Eu sou evangélico também. Tipo assim, a mídia falando, todo mundo falando, parecia que era uma grande maioria. E a gente se sentia meio que um extraterrestre. Fala: pô, que planeta eu tô, cara? Eu não nasci para estar aqui. Aqui não é meu lugar. Aí, quando a gente começou na rede social, um fala aqui, aí vem outro. Pô, eu penso assim também. Isso começou, cara, foi até um pouco antes de Bolsonaro.
Quem começou a despertar essa questão na internet foi Olavo de Carvalho. Foi. Quando Olavo de Carvalho descobriu o poder de comunicação dele direto com Com o público. o cidadão comum, Sim. que ele falava a língua do Falava povo, a língua do povo. não era Aqui- aquele filósofo Isso, tradicional, né? tradicional Aquele- que pega o livro, lê isso aqui, bota É. o livro lá. Não, ele falava palavrão, ele... O que aconteceu ali, cara? A gente começou a olhar, a ver, começou a seguir esse cara. Pô, esse cara tá falando a verdade. E o cara trouxe para o Brasil pensadores conservadores que nunca tinham sido colocados nas academias aqui. Sim. E o cara trouxe isso de uma forma, pô, suave, que todo mundo começou a entender. Ele desmascarou, né, a questão do comunismo, ele desmascarou essa questão da ideologia e da estratégia. Aí, meu irmão, que começou a galera da direita, os conservadores, que conservadorismo é filosofia de vida, né? Sim. A direita é uma ideologia partidária, mas o conservador, como filosofia de vida, começou a se identificar um com o outro, meu irmão. Aí a gente foi criando uma rede orgânica. Crescendo. Foi crescendo uma rede orgânica porque os iguais se atraem. Sim. Então, não tem como. A questão orgânica é essa. Se você pensa igual a mim, aqui é um exemplo simples. Você pensa igual a mim, eu penso igual a você. Por isso que estamos nós dois aqui e você é colunista do meu portal. A gente tem a mesma visão de mundo e o portal é um portal que defende as liberdades, respeita as diferenças e não milita. Sim. Entendeu? É uma visão conservadora isso. Então, quer dizer, isso foi fazendo com que a gente começasse a fazer esse movimento orgânico. E quando o Bolsonaro entrou, ele foi o estopim desse movimento orgânico. O cara conseguiu despertar nos conservadores o patriotismo que nós não tínhamos ainda. Da criança até o idoso. A gente tinha aquela questão, eu lembro que eu estudei o SPB, eu cantava o hino nacional na escola com a bandeira, hasteava a bandeira, Sim. a gente cantava, desfile da independência, a gente saía do colégio desfilando na rua, tal, aquela coisa toda. Eu sou dessa época. Isso aí acabou mesmo. Logo Acabou. Depois isso aí acabou. Eu cheguei a pegar um pouco. Entendeu? Pô, e era maneiro, eu gostava, era legal. E de repente, cara, isso acabou tudo. E de repente entra um Bolsonaro, começa a despertar isso. As redes sociais começaram a mostrar a força dele. A imprensa começou a tentar marretar, mas ela sentiu a pancada que doeu e não conseguiu reverter o jogo. Porque a audiência dela estava caindo, nem caindo na época, mas é que as redes sociais estavam conectando mais pessoas. Sim. A velocidade de informação era muito mais rápida. Tempo real, tá filmando, olha aqui. Gente pra caramba, o celular, você no seu celular vendo ao vivo. Aí você pegava as lives do presidente nas quintas-feiras. Porra. Um negócio simplesão. Não, mas isso até antes de ser presidente, cara. Então, antes de ser presidente, na casa aqui da Barra. Da barra, era uma luz assim, né? Com abajur, com É, ventilador verdade. e tal. Várias gambiarras. Vários gambiarras puxando. Aquele ali era o gabinete do ódio. O gabinete do ódio. do ódio. Gabinete E do o ódio. chefe do gabinete, Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro é o chefe do gabinete do ódio, segundo o consórcio de imprensa. Sim. Aí a gente vem, até para chegar no ponto dessa perseguição, é importante um pouco esse relato meio que histórico, né? Sim. Para as pessoas se Entenderem. situarem e entenderem que o que a gente está falando agora Não é de agora. não é de agora, já vem uma questão que vem sendo colocada, e aqui não tem a ver com política, tem a ver com fatos. Com fatos. Vamos analisar fato. Aconteceu isso, isso acontece com a pessoa, a mesma coisa, e com a outra pessoa passa em branco. E aí vem a rede social e começa a detonar a audiência da imprensa. Sim. Veio a facada do Adélio, veio a facada do Adélio, que foi... Do Adélio no Bolsonaro. a facada do Adélio Isso. no Bolsonaro. Que, para mim, foi a eleição de Bolsonaro. Foi o que aconteceu esse ano nos Estados Unidos. Foi a Quando eleição. aquele tiro de raspão Pum. pegou no Trump, falei assim... Foi num sábado. Falei assim, tá Eu falei eleito. também, tá eleito. Eu também, mesma coisa. Tomou o tiro, levantou, fight. É, Eu falei, lutem. cara, Eu falei assim, já era, tá eleito. já era. Aí, pô, Bolsonaro, não mataram Bolsonaro. Aí você vê que a imprensa já começou a falar que aquela facada era fake. Aí vem deputado falando que era facada fake, não sei o que lá, facada Que não fake, tinha sangue. que não tinha sangue. Meu irmão, o cara... E até hoje falam. Não, são os imbecis. Emir, é um rasgo, Emir.
daqui. Você deve ter visto, até né? embaixo, Você frequentou a casa dele lá em Angra. E uma partezinha aqui para botar a bolsa de colostomia é uma marca muito grande, cara. E tem gente que fala Tem gente que fala ainda, esses cérebros atrofiados da esquerda e alguns jornalistas, né, da Rede Globo de televisão. Cito a Daniela Lima como uma delas, a pior de todas. A que mais desinforma. A assessora de imprensa do Alexandre de Moraes ali, que se gaba pegando o celular e falando: o ministro acabou de me mandar que não sei o que, não sei o que. Meu irmão, é vergonhoso, né? É vergonhoso. Parece ter uma TV estatal. Exatamente, eu pensei na China. a Rede Globo é a TV chinesa, só TV passa chinesa. O que o governo quer que passe. A verdade é essa. Já faz barulho de plim-plim. Já faz barulho de plim-plim, né? Plim-plim para xing-ling. É verdade. Entendeu? Aí a gente vem chegando, para chegar no ponto que a gente vai entrar agora, essa questão histórica da perseguição do Bolsonaro. Então a perseguição não é agora. Não. Eles agora aumentaram a pressão exatamente pela vitória do Trump nos Estados Unidos. Sim. Com certeza. A perseguição do Bolsonaro, assim, depois que ele tomou posse, o país logo tomou posse em 2019 e logo depois se descobriu a Covid-19. Que, na minha opinião, foi criado em laboratório. Então, foi descoberta a Covid-19 e a pandemia começou em março de 2020, se eu não me engano. Eu lembro perfeitamente, porque essa pandemia me afetou de uma forma tão grande, porque eu não operei a minha coluna, porque estava fechado os hospitais para isso. E esse 1 ano que eu fiquei sem poder operar a coluna lombar, me fez fazer 5 cirurgias na lombar em 3 anos, depois da pandemia. Então, quer dizer, esse fecha tudo e foi um absurdo. Que nos Estados Unidos já está sendo desmascarado. E eu acho que agora no governo Trump, meu irmão, vai desnudar tudo. A verdade vai aparecer, meu irmão. Tem que acontecer. Então, assim, quando chegou ali em março, o presidente Bolsonaro foi contra fique em casa, a economia a gente vê depois. Porque se ele mantém o pensamento fique em casa, a economia a gente vê depois, ele entrar... A esquerda ia falar, não fica em casa não, vai pra rua. Não, eu acho que a esquerda ia manter esse pensamento, fica em casa e a economia vem depois. Só que 1 ano, isso 2020, só que 2 anos depois, o que aconteceria 2 anos depois? A eleição. Exatamente. Então, assim, a esquerda ia usar isso na eleição porque se a economia a gente vê depois, o rombo econômico, fiscal, ia ser absurdo. E a culpa é do presidente da República. Não, hoje qualquer coisa com o Bolsonaro. Né? Entendeu? Até hoje. A culpa é ser do presidente da República. Então, eu vejo o Bolsonaro um homem muito visionário. Ele já viu lá na frente. E colocou a eleição dele... Um pouco bronco e às vezes fala um pouco de besteira. E às vezes ele fala... Eu voto no Bolsonaro. Sim. Como eu voto nele, eu posso questioná-lo. Democracia é isso. Sim. Às vezes ele fala demais. Fala. Às vezes ele abre a boca e era melhor ter ficado quieto. Aí, o que eu vejo? Ele vendo lá na frente que o país poderia quebrar, ele preferiu sacrificar a eleição dele. Por que sacrificar a eleição dele? Porque em 2020 aconteceu a eleição municipal. Ele não foi pra rua fazer campanha pra ninguém. E estava sem partido. Ele saiu do PSL. Foi um erro dele, pelo menos não ter vinculado o nome dele. Não precisava ir para a rua, mas pelo menos vincular o nome dele. Ele assumiu esse erro, ele falou que ele deu mole. Sim, então assim, ele saiu do PSL, não procurou nenhum outro partido, a princípio ainda não tinha ido para o PL. Então ele ficou ali, porque ao meu ver, politicamente ele errou, mas como chefe de Estado ele acertou. Porque para você se debruçar igual o Lula fez agora numa eleição municipal... Nesse período o STF já estava armando a cama para o Lula voltar. Já, com certeza. Eles já estavam deixando o Lula elegível novamente. Isso aí. O sistema já estava... Eu lembro, Emílio, eu estava na faculdade numa sexta-feira, o Supremo votando, né? Aí eu estava assistindo no hall da faculdade, a gente subiu para a sala de aula. Quando deu 6 horas... O ministro que tinha que votar, não lembro quem foi, o ministro que tinha que votar para já ser a maioria para a volta do para o Lula ser solto, votou a favor do Lula. Ao subir todo xoxo, eu entrei na sala de aula. Festa.
viu mais cinco assim, olhou pra minha cara. Se não gostou, estuda, vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal pra mudar as coisas. Que o dali ficou entalado na minha garganta até hoje. Então, assim, essa questão do sistema, porque quando você olha o sistema, a gente entende o sistema só o STF, só alguma parte da Câmara, mas Não, o sistema é tudo. É o judiciário, é o legislativo, é o executivo, é a mídia. É a sociedade civil organizada para o mal. É a sociedade civil organizada para o mal. Então, assim, a gente fala isso porque na minha primeira ou segunda coluna, eu não vou falar quem é, mas se você for lá ver no Pauta Quente, um dos maiores chefes de organização criminosa no Rio de Janeiro falou exatamente isso. O que mais dá dinheiro no tráfico é a política. É lógico. E ele falou que teve o desprazer, ele falou assim, eu tenho um desprazer... Fora das conversas cabulosas. Eu tenho um desprazer de ter conhecido um ex-governador, que agora vai ser provavelmente candidato a deputado federal em 2026, que foi solto. Então, assim, não é o Sérgio Moro, é outro Sérgio. É outro Sérgio. Então, assim... É o cara que descobriu o Brasil, né? É o que descobriu o Brasil. Então, assim, quando a gente olha a perseguição, aí você pega já a pandemia, porque o Bolsonaro chamava o Bolsonaro de coveiro, porque estava matando as pessoas. Genocida, entendeu? Tudo falando que não queria comprar vacina. Não tinha nem vacina no período que ele ia fazer. Sabe, não tinha vacina. E outra coisa, quando surgiu a vacina, as próprias empresas que produziram a vacina não queriam assinar um termo de responsabilidade. E agora, aí rapidinho, vamos vir Entendeu? aqui. Um monte de vacina está em déficit no governo Lula e eles deixaram a porra Fora da as que vacina. já estragaram. Deixaram estragar porque não aplicaram. Mas isso é culpa do Bolsonaro, Isso é culpa segundo a socióloga ministra da Saúde. Isso aí. Porque eles falavam que o Pazuello não era médico, e agora nós temos uma socióloga militante, petista, amiga da Janja. Só está lá porque é amiga da Janja. Deixando lá, meu irmão, um caos total no país, uma epidemia de dengue que matou muita gente. Que a mídia está calada. Está calada, falta vacina, falta insulina, falta um monte de coisa. Se morre gente ainda por Covid. Se morre a parte indígena lá, os Yanomamis, a morte cresceu. E ainda tem a petulância, a cara de pau, a canalice de chegar e falar que isso é culpa do governo anterior do Bolsonaro. Eles ainda falam assim, o que a gente vive hoje é 4 anos de atraso no Brasil. Cara, se o PT fica 50 anos no governo, vai falar assim, o que a gente vive hoje é por causa de 50 anos atrás, sabe? Mas fala. Então, isso é complicado. Então, eu chamo ele de coveiro, de... Fascista, genocida, nazista. Aí depois veio, ele saiu do governo. Então, a gente falou assim, o próprio presidente imaginou, vai descansar. Pô, vou ficar calmo. Não vai. Meteram a história do golpe. Outubro começou com a história do golpe. Um cara... E foi indiciado agora pela Tempus Veritatis. Pela investigação da Polícia Federal. De que ele é o chefe da organização criminosa. Agora fica uma pergunta. Onde está o G. Dias? Cadê as imagens? Eu vou te falar uma coisa. A gente entra aqui no prédio, entra aqui na portaria do prédio. Você deixa a sua fuça lá. Deixa minha fuça lá. A imagem vai ficar lá. Fica. Eu vou te falar uma coisa. Câmeras do prédio das instituições federais, câmeras do Ministério da Justiça são apagadas automaticamente em um mês. Pô, e outra coisa, eu lembro até hoje, depois saiu da internet. No domingo, se eu não me engano, foi aquele próprio domingo, o domingo seguinte, o atual excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que antes era ministro da Justiça... um comunista declarado, quanto mais? Comunista declarado, eu lembro até hoje, no domingo, o Fantástico entrava numa sala, a porta abria... Ele olhando na janela, ele descosta, ele olhando na janela, falando, daqui eu vi isso e... Gente, isso é prevaricação. Não fez nada. Ele falou que via e não fez nada. Isso é prevaricação. Prevaricação é o crime onde a autoridade tem o poder de fazer alguma coisa, mas não o faz por omissão. Então, o ministro prevaricou.
E ele imaginou, e ele sabia que ele prevaricou, ele é um jurista, ele sabe disso. Ele é formado, Ele é formado. foi juiz. Foi juiz no concursado, Maranhão, se eu não me engano. Entende de lei. Ele entende. Então, assim, prevaricou. O que acontece? Tira a imagem Cara, a regra do comunismo é essa. Entendeu? Não tem o que fazer, some com a parada. Tirou a imagem Aí você lembra do Celso Daniel, você Isso lembra aí. de outras. Tirou a imagem. Teoriza Vasco. Tirou a imagem tirou a reportagem do ar e tudo mais. Tá bom. CPMI. Chama ele, chamou. Entrou a galera Rapidinho. toda, do tá. PT. Entrou a Não. galera toda do PT. Tem uma galera que tá com o presidente lá, mandou mensagem. Falei, vai que seja alguma coisa. Não nesse é? momento. O presidente está no Rio de Janeiro nesse momento. Hoje é dia Hoje é dia 29. 29 de novembro. Estamos às 10h50, horário que a gente está gravando esse programa. O Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro. É um dos seguranças do presidente mandou mensagem aqui, meu irmão Samuel Brito. Samuel Brito, segurança do Bolsonaro, um abraço meu e do Pim, que está aqui, ó. Já Tamo foi junto. lembrado aí. Só não pode dar o nome muito completo, que a esquerda vai atrás. Não pode dar o nome completo, não. Pode não. Então, assim, aconteceu isso. Aí vem a CPMI do 8 de janeiro. Eles indicam o relator e o presidente da CPMI, que eles são investigados. Aí na CPMI... A direita aí deu mole. Aí na CPMI, olha só aí, Mi, na CPMI o que ele... A direita deu mole. O que o Dino fala? Então, as imagens são apagadas automaticamente em 30 dias. Ah, irmão, é pra fazer o brasileiro de otário, Antes cara. ele falou que o STF proibiu porque era sigilo. Depois... O STF deixou, mas eu acho que o STF deixou porque já sabia, falado, ó, já pagou, já solta pagou. isso aí que não vai ter nada. Entendeu? Então, assim, a perseguição vem andando até a gente chegar no dia de hoje. Aí, essa semana, o presidente Bolsonaro é indiciado como chefe da organização criminosa por tentativa de golpe de Estado. O chefe do golpe de Estado meteu o pé em dezembro, voltou meses depois... É irônico, porque, além disso, não... E tentativa de golpe de Estado... eu vi a senhorinha nas manifestações, esqueci o nome dela. Irmã Hilda. Irmã Hilda. Irmã Hilda. Com a Bíblia na Todas mão, as manifestações ela vai com uma Bíblia gigantesca. Tá, com uma Bíblia daquela, sem tanque de guerra. Com um batom para escrever também aquela outra que está presa. Com batom. Escreveu a frase do ministro Barroso, a frase dele, abre aspas, perdeu Mané. Isso aí. Dele. Então, assim, teve várias pessoas que nós encontramos em manifestação que já tinham sido presos pelo STF pela essa questão do 8 de janeiro e tinham sido soltos, mas não podia aparecer em mídia. Ela queria tirar foto... Tem um amigo meu, Zindenberg, tá morando nos Estados Unidos agora. Sei, o Alexandre? Alexandre Zindenberg. Gente boa pra caraca. Alexandre. Vira e mexe, a gente se fala por aí, pô, ele tá morando nos Estados Unidos que, pô, ele foi perseguido pelo Alexandre aqui. Então, assim, as pessoas chegavam a gostar do Felipe pra tirar foto. Eu falo Felipe Tropa, Felipe Bolsonaro. Felipe Bolsonaro. Ele Então, não pôde usar o nome, né, Felipe Bolsonaro. Né? Tivemos que entrar com a ação, perdemos ali, aí foi Felipe Ferreira mesmo. Sacanagem. Né? Aí o que acontece? Nas manifestações, as pessoas queriam chegar a tirar foto com o Felipe, tiravam, mas a gente não tirava pelo celular do Felipe. Elas queriam só para guardar, porque a gente descobriu que aquelas pessoas eram réus no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Aí linka, né? Porque essa junção aí então, assim, fantástica, né? Ela estava obedecendo a ordem que não podia aparecer em mídias sociais, mas automaticamente a pessoa ela ficava 3, 4 quadras da manifestação porque ela ficava com medo de alguém tirar uma foto e ela aparecer. Eu fiz parte da banca de defesa de um preso, não foi nem do 8 de janeiro, foi do 12 de dezembro, quando a diplomação do Lula e tudo mais, a gente fez a defesa dele, ele ficou, só não vou falar o nome dele, ele ficou preso durante 8 meses. Situações que ele, eu não fiz nada demais. Falei, irmão. Mas quem está fazendo além do que deve ser feito é a justiça. Quando eu vi, antes de eu pegar esse caso, eu ouvi outros colegas falando assim, tá vendo, mandado de prisão contra o meu cliente, cadê o número do processo? Tava lá, sigilo o número do processo, só aparecia o juiz responsável pelo caso, ministro Alexandre de Moraes. Todas as outras partes estavam em sigilo. Então, como é que você vai ler? Não tinha número de processo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não acredito, é verdade isso mesmo. Então, assim, o cara ficou preso acho que 10 meses, se eu não me engano, 9 meses. E a perseguição, eu vejo, vem daí. Aí depois veio
Vacina, Vacina, entendeu? que foi a pior de todas, inventaram o cartão de vacina. Inventaram o cartão de vacina. Aí depois entrou a baleia. Depois entrou a baleia. A baleia você estava lá em Angra, não estava? A baleia é um caso curioso, né? Conta aí. Você estava na casa, que eu acompanho vocês na rede social, lógico, você e o Felipe. Eu vi vários vídeos de vocês lá. Sim. Quando tinha fila de gente para ver Bolsonaro no café da manhã, Sim, né? todo dia. Todo dia. Então vocês estavam, não sei se estavam na mesma casa ou próximo, mas vocês estavam lá vendo essa questão toda. Me conta aí essa questão. Então, nós chegamos lá em Angra na sexta-feira, porque o Felipe ia fazer uma publicidade de uma pousada a partir daquela sexta-feira no final de semana todo. Então, nós chegamos na sexta-feira. Eu, assim como assessoro o Felipe, eu fico muito atento nesse meio, no mundo político. No meio político, E eu sabia que o presidente estava lá. E o que eu fiz? Eu ficava monitorando todos os deputados e senadores que possivelmente estariam. E um deles, um deputado estadual, eu vi que ele estava com o Bolsonaro naquele momento que a gente estaria passando 10 minutos para frente da casa do Bolsonaro. Falei, cara, vamos lá. Ele, não vai atender esse aqui. Eu falei, vamos lá, conseguimos. O presidente atendeu a gente. Até porque Bolsonaro segue o Felipe, né? Segue, o Bolsonaro. Se amarra nos toda vídeos família, dele. toda a família segue. Quando a gente se encontra com o presidente, o Felipe mostra, ele se acaba de rir. Ele morre de rir. Então, assim, chegamos lá numa sexta-feira e tivemos um dos primeiros contatos com o presidente ali numa sexta-feira e tudo mais. Ficamos um tempinho lá, tomamos um café. Ele fez o senador Flávio Bolsonaro fazer um café pra gente. Aí, que chique. O senador fez um café e trouxe a garrafa de café. O copinho e o leite condensado estavam na mesa? Não, porque não era café da manhã, era só o café mesmo. Aí trouxe copo descartável. Aí, então nós tomamos um café e conversamos e tudo mais. No sábado nós fomos no lançamento de candidatura do prefeito, né? Do Renato Araújo, que possivelmente possa ter... Eu até escrevi para o canal, né, para a coluna, possivelmente lá pode ter umas novas eleições que teve... A Polícia Federal está investigando uma possível fraude na ata. Saiu até alguma coisa, acho que hoje ou ontem, sobre uma questão dessa aí. Pode ser o que o Brito deve ter me mandado aqui, depois eu vou dar uma olhada. Porque eu acho que eu vi, que eu assisto de manhã cedo, 6 horas da manhã, eu dou uma passada na Jovem Pan, que é a única que ainda algumas pessoas eu nem escuto, mas alguma coisa que passa o que estão dizendo. Sim. Ali, o que a Globo falou, o que o Estadão falou, Sim. tal. Então, dá ali, uma olhada rápida. Dou uma olhada rápida, meio que dou uma seguida para ver o que está acontecendo. E eu acho que falou alguma coisa, essa questão de Angra. Deve ser isso, vou dar uma olhada daqui a pouco. O Brito acabou de me mandar alguma coisa aqui. Furo de reportagem aqui, ó. Pena que o programa vai no ar no sábado, mas entra aí. Deixa eu abrir aqui para ver. Vamos colocar, ele vai ao ar amanhã? Então, o programa vai ao ar amanhã, no caso, hoje é sexta-feira, hoje é sábado que você está vendo agora aqui. É meio doido esse negócio de programa gravado, né? Hoje é sexta-feira, mas hoje também é sábado, porque o programa está entrando no ar hoje sábado. É um link, mas não é sobre isso, não. Não é isso, não. O Bolsonaro está no Rio. Bolsonaro está no Rio de Janeiro. Tá a foto aqui, ó. O momento de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Tomando café com leite. Aqui tem leite. Tem o leite condensado. Tem o leite condensado aqui em cima da mesa. Então, assim, aí no sábado seguinte, nós fomos lá no lançamento do Renato e fizemos parte do comboio. Enfim, naquela semana, a gente não estava na casa do Bolsonaro. A gente estava numa casa próxima. Naquela semana nós acordamos com a notícia, o Felipe ficou em outro quarto na pousada, chamei ele, falei, aconteceu isso. E falaram na notícia, presidente Bolsonaro foge de jet ski. Cara, isso foi ridículo. Aí eu... Falaram não, Daniela Lima falou que Bolsonaro fugiu de jet ski. Aí naquela primeira... E os filhos, né? Não só Bolsonaro. Naquele... Todo mundo fugiu de jet ski. Naquele primeiro impacto, eu falei, caraca, o que está acontecendo? Você meio que rodado, você não consegue raciocinar. E passou algumas horinhas de fome na casa do presidente. Aí não conseguimos falar com ele, aí voltamos, acho que encontramos a Globo, né? Era a única emissora que estava lá. Parece que ela já sabe de tudo antes das coisas acontecerem. Parece não, ela já sabe, recebe informação antes. Aí ele foi, atendeu a gente, se eu não me engano, à noite ou no outro dia, tomando um café. Aí ele rindo, ele falou, aí ele tem uma mesa, uma área gourmet lá, e o quintal é tudo de brita, né? Onde entra os carros e fica ali. Aí ele, olha o que a Globo falou, que eu fugi de jet ski.
Tá vendo? Imagina como se isso daqui fosse a extensão do mar. Então, assim, é muito engraçado, ridículo, porque chega a ser ridículo. quando você sabe da verdade não pela mídia tradicional, você vê que você libertou a mente. Você tá dentro da história. Você tava lá no Tava dia. lá no dia. E o Bolsonaro rindo, que ele falou assim, tá vendo? Eles acham que aqui tem uma ligação com o mar que eu peguei o jet ski e saí fugindo. túnel secreto, né, construído. E por incrível que pareça, quando nós estávamos chegando, eu e o Felipe estávamos chegando de manhã, o jet ski tava vindo De carro. com segurança no carro preso. Aí eu falei assim, cara, não é possível. Então, assim, essas perseguições querem fazer desconstruir mais do presidente, mas ao meu ponto de vista, o tiro tá saindo pela culatra. Totalmente. Porque você vai ver, Amy, 2 dias atrás saiu uma pesquisa onde O Bolsonaro, Bolsonaro tá que é na frente. inelegível, Inelegível, perseguido pelo sistema, acusado de um monte de coisa, a mídia batendo nele o tempo inteiro, sem parar, 1 minuto, o governo atual botando tudo que é cagada que está fazendo na conta do Bolsonaro, o cara está na frente das pesquisas. sim. Então, assim, lembra que... O recado do povo está dado, né? Lembra Vamos que o colocar versículo assim. foi lá atrás? Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Exatamente. Então é exatamente isso, irmão. Estão perseguindo o cara, tá crescendo. Tem gente que não gosta nem dele, que tá olhando de uma forma diferente. Mas uma coisa que faz parte do ser humano, que aí eu acho que tem, ninguém gosta de ver a perseguição de uma pessoa que é inocente. Quando a narrativa ela tá tão descarada, tá tão grande o nível de mentira e imaginação para tentar de qualquer maneira imputar alguma coisa em Bolsonaro. Agora você imagina, durante 4 anos, será que não conseguiram achar nada? Será que a Polícia Federal é tão merda assim que não consegue? Que tem que criar. Não. Se tivesse alguma coisa, você acha que eles já não teriam Com achado? certeza. Com certeza. Cara, não acha. Então, já que não acha, cria. É isso que essa turma não entende, que eles vivem numa bolha, porque o poder é o seguinte, eles se lambem, vamos colocar assim. É uma matilha de cachorro que fica um lambendo o saco do outro. Eu vejo assim, dessa maneira mesmo. Então, enquanto eles estão se autopremiando, se afagando, um cara dá prêmio para o outro, aí vai no instituto do outro, aí recebe um diploma, que de nada e porra nenhuma vai desse negócio, é só para fazer uma fotografia para a assessoria de imprensa da Globo e a assessora Mora, Daniela Lima, falar que fulano de tal recebeu o prêmio não sei o que lá, em defesa da democracia. Irmão, procura no Google o significado da palavra democracia. Analise o que está acontecendo hoje e veja se o significado da palavra democracia está sendo feita na prática. É simples. Só analisar. É só ler, só estudar. E para você ver que não está acontecendo na prática, que mesmo que você hoje concorde com a perseguição do seu inimigo, um dia a perseguição vai chegar a você. Exatamente. E você vê que com pessoas, podemos dizer assim, do próprio sistema, já está começando a ficar incomodados. Exemplo, você vê o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, há 2 dias atrás... Falava uma coisa, ontem já falou outra. Já se manifestou que não pode, sobre a prerrogativa do deputado. Falando sobre que os deputados não serão investigados, ouvidos pela Polícia Federal pela opinião e voto. Aí você pega aqui, ó, o presidente Arthur Lira falou da inviolabilidade do... Por quaisquer é inviolável o plenário. Aí você pega o artigo 53 da Constituição Federal, da Constituição de 88, diz assim: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer. Quaisquer é o que tudo. O que significa quaisquer? Quaisquer é coisa, tudo. É tudo. Por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí depois você vai lendo mais abaixo. Então, assim, quando coloca ali quaisquer, ou muda, o legislador tem que mudar. Mudar para poder... Tira a palavra quaisquer. Quando isso... Tirar a palavra e botar, só falar o que Alexandre quer. Isso. Só falar o que o Alexandre quer. Então, quando você vê que um presidente da Câmara pega a presidência... Mas eu acho esse Arthur Lira um frouxo.
Poderia estar fazendo mais, né? Poderia ter feito mais. Poderia ter contido desde tudo, a época do desde lá Daniel de trás. Silveira. Exatamente. Então, um assim, frouxo. a partir do momento que ele deixa a Polícia Federal entrar, aí, 2 dias atrás, ele falou assim que a advocacia da Câmara vai interferir. É o termo popularmente usado, abriram a porta do puteiro, vamos colocar assim. Desculpa, mas foi. O Arthur Lira abriu a porta ali e deixou, meu irmão. Aí ele pensou que pode chegar nele, ele vai perder o poder que ele tem hoje em fevereiro. Ah, mas o sucessor é dele. Mas, irmão, não é ele no poder. Depois que pega a caneta, cara, na política brasileira, entendeu? Tudo muda. Aí você vê essa perseguição, você vê essa questão de calar senador, você vê o deputado daqui de Niterói, que foi candidato a prefeito. O Carlos Jordi, meu amigo. Semanas antes, teve o seu gabinete violado na Câmara. Pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Então, assim, você vê essa questão de perseguição, uma coisa que o Lula falou que voltaria pelo bem do país. Uma cervejinha, uma picanha, uma fatia de picanha passada na farofa, comer no domingo. E você vê hoje perseguição. Eu vou te falar uma coisa. Você vê o dólar a mais de R$6. Isso que eu ia falar agora. Imagina Lula ou Dilma na presidência do país na pandemia. Meu irmão, hoje o Brasil já estava bancarrota. O dólar acabou. Hoje, sexta-feira, 11h05 da manhã, o dólar tá 6,6. Olha só, gente. Emi, a inflação... Faz o L, todas. A inflação não vai segurar. Ah, mas isso não interfere em mim. Você tem carro, bota combustível? Espera daqui uma semana. Você compra comida no mercado? Ah, mas eu não tenho carro. Eu só compro 1 quilinho de arroz. Ah, é? Vê o que vai acontecer com 1 quilinho de arroz. Você acha que o quilo de arroz vai andando sozinho pro mercado? Isso aí. Então, assim, mesmo que você não tenha carro, você usa o combustível, porque o caminhão que leva o arroz pro mercado precisa de combustível. O mundo é dolarizado. Então, assim, imagina esse governo, esse desgoverno na pandemia. A vergonha que seria. Não, o Brasil estaria fechado. Estaria quebrado. Seria pior do que uma Cuba. Seria 1000 vezes pior. Seria pior do que Cuba. Mas pode ter certeza. Não é ter nem dinheiro pros próprios ditadores. Cara, a sorte do Brasil é que ele é grande demais. Por ter uma extensão continental, esse plano... Caramba, caiu tudo aqui. Esse plano comunista de dominar a América Latina não vai funcionar. Como não funcionou na ideologia, como não funcionou, vamos colocar assim, na política, Sim. porque nas últimas eleições nós vimos a derrota total, que é um fenômeno que está acontecendo não só no Brasil, mas na América e no mundo. Você vê o Trump, E eu vou além. A derrota que a esquerda teve em 22 para Senado e para deputado. Foi. Para as câmaras, para as assembleias legislativas. E câmaras municipais. Aí você pega o final do ano passado, eleição para conselheiro tutelar. Ganhamos quase tudo. 80 ou 90%, não foi? A gente pega um ano depois, chegamos na eleição municipal. Tomamos conta da porra toda, praticamente. O Lula ganhou elegeu em Fortaleza. Também. Que acabou com o carro-pipa lá. Também. Elegeu em Fortaleza também, levando o ministro, levando o presidente, levando o governador, para eleger o cara. E descarregando o Bolsa Família. Entendeu? Então, assim, o cenário, eu vou ser bem sincero para você, Emi, o mundo, ele não tende à esquerda. De jeito nenhum. Não tende à esquerda. Vou te ser bem sincero, até mesmo aqueles que são sufocados pelo comunismo e pela esquerda, eles, se souberem do gostinho do que é uma democracia, eles não vão querer ficar no país deles de origem. Porque, por exemplo, tem muita criança hoje que tem 15 anos, pessoa até adulta, que nunca vivenciou fora do comunismo. Uhum. Que é o caso da China. Então, para eles aquilo lá é bom. Nascer aquilo lá, aquilo é normal. Então, assim... Não tem acesso às informações de fora, é tudo restrito, é normal. Só TV estatal, só de... Mas no Brasil, aí a gente entra numa questão desse movimento conservador no Brasil que está crescendo, porque no início começou com embate em rede social, mas aí eu acho que a turma alertou e começou a entrar na teoria do Olavo de Carvalho. Sim. Que aí as pessoas começaram a ver vídeo do Olavo Pensar. de Carvalho. Quem é Olavo? Quando a mídia começou a bater, a gente começa a procurar quem é, né? Sim. Quem é Olavo? Quem é Olavo? Aí quando começou a ver os vídeos dele, as falas dele, aí começou a se atentar à guerra cultural que já acontece há muito tempo. Não é agora que acontece. A guerra cultural começou lá atrás, quando o comunismo deixou as armas. Sim.
Então, é muito além... E graças a Deus, amigo, que É hoje... o Gramsci, né? É. É muito além essa teoria do que o que a gente está falando agora. Então, os caras já vêm construindo isso há anos. Irmão. Gramsci, que o deputado Nicolas chama de o diabo em foto 3x4. O diabo em foto em 3x4. Mas Aí, ele desenvolveu. Porque Marx era um pobre coitado, Sim. entendeu? Que ficou largado por todo mundo. Aí Gramsci escreveu uma teoria, entendeu? Morreu pobre, ferrado, esquecido lá. Esquecido. Desenvolvendo uma teoria do trabalhador e não sei o quê, que não funcionou, Aí o outro foi... atropelado, entendeu? Fez a teoria, mas aí o Gramsci foi e pegou a mão. O cara falou um monte de merda, mas a gente pode Pegou pegar essa e aperfeiçoou, merda e foi. aperfeiçoar isso. Porque ele queria um embate frente a frente, o Marx queria, era guerra de trabalhador, proletariado, era porrada cantando. Ele foi pelo meios culturais. Exatamente. Pela ideia, o Gramsci foi para vamos pela conquistar guerra, os universitários. isso aí, pela guerra do pensamento. E hoje... Eu fui universitário, você foi também. Fui. Pô. Eu peguei o início disso nas faculdades, pelo menos aqui no Brasil. Sim. Que eu peguei o primeiro governo Lula, vamos colocar Eu assim. recebo muita foto da UF aqui. Eu sou de Nova Iguaçu. Não, é. Recebo muita foto da UF, pessoal que fica aterrorizado. Falei, é assim, felizmente, é assim. Aí a gente, voltando, rapidinho, desculpa interromper, mas aí a gente entra agora aqui, que a gente está contando, narrando isso tudo, para a gente chegar até, ó, eu ouvi aqui, o golpe do golpe, que é o golpe. A gente falou do cenário. Não é? A gente veio contando meio a história, o porquê disso tudo está acontecendo. A gente vamos ter muito mais programas e a gente vai aprofundar muito mais esse tema. Acompanhe no portal Circuito Aberto News, a coluna do Henrique Pinho lá, análise política. Então lá, tudo que ele está falando aqui, você vai poder ler. Então ele está escrevendo praticamente quase semanalmente. Vou cobrar semanalmente, irmão. Vai semanalmente que o negócio dá certo. Mais de 15 em 15 dias, né? Mais ou às menos. vezes vai até matéria, mais de uma matéria na semana. Mas aí a coluna sua é de opinião, né? Matéria vai. Às vezes você Isso, escreve, vem matéria e vai a coluna também. Matéria. Às vezes vai os dois. A coluna é a sua opinião, Sim. né? É o Pinho falando... Sobre o assunto, opinião. Sobre o assunto. E a gente chega agora aqui, o Alexandre de Moraes vai encerrar o inquérito das fake news, porque já chegou ao mandante de um golpe que foi descoberto que ia ter um golpe do golpe. Sim. E que só não foi dado porque o cara perdeu o táxi e eu acho que não acharam um chumbinho também, né? Para botar, né? Para envenenar o Alckmin, o Lula... Eu acho que mandaram comprar o chumbinho. Aí, olha, algum ajudante de ordem de algum secretário deixou de ir lá esqueceu de comprar o chumbinho. Aí... O Alexandre de Moraes, como não conseguiram puxar ele pelos cabelos, que ele falou lá atrás que puxar ele pelos cabelos, arrastar ele pelos cabelos. Mas não foi ele que falou. Tá fazendo até é o André? Até o André rindo ali atrás. Mas não foi ele que falou? Estavam lá, iam me puxar pelos cabelos no dia 8 e me enforcar em praça. Palavras dele. Como não acharam como puxar? Eu acho, né? Pô, como é que vão puxar? Ele tava sem toga e não dava pra puxar pela toga. Então vou puxar pelo cabelo, não puxa. Pra sobrancelha não dá pra puxar, então... Aí agora não, vão tentar me envenenar. Só pode? Não, a gente tá falando isso, quem tá vendo, ou que não tá assistindo a história, parece uma piada. Mas não, é sério. É sério. É exatamente isso que eles estão falando, cara. Por como que o cara não conseguiu chegar lá no local onde ia entrar com uma bazuca num táxi. O taxista olhou assim, opa, tô fora, irmão. Pum. Chama o Uber. Isso aí não é comigo, não. Fala com o Uber 99. Pô, a galera do Uber tá puta aí com o PT por causa da questão do carteira de trabalho, que é da merda. Chama o Uber aí, meu irmão, que isso aí não é comigo, não. Aí você vê essa quantidade de narrativa, e isso tudo acelerou depois da vitória do Trump. Sim. Porque agora, meu irmão... Ele sabe que o calo vai apertar. Aí o pessoal fala, mas não tem poder, é o poder, a soberania do Brasil, não tem como fazer nada. Meu irmão, os caras fraudaram a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois do dia 11 de setembro, mudou completamente. Aí depois que ele foi solto, aí falaram o quê? Que ele planejou... mandou alguém levar um passaporte falso... E aí a questão da imigração americana... E isso não foi... Que olhou assim, não, é falso, mas tudo bem, eu vou registrar aqui. Ele está aí, não, olha só. Falsificou a entrada.
Vou dizer que entrou, mas não E entrou. o Emil, o mais interessante não é que Essa o é Alexandre... segurança nacional americana, irmão. É outra E parada. eu vou te falar uma coisa, o mais interessante não é que o magistrado tá falando. Tudo bem que vamos supor que ele é ideológico. O mais interessante é que a Polícia Federal falou que o Felipe Martins falsificou a ida dele aos Estados Unidos, depois que descobriu que ele não foi. Ou seja, prende... Vamos prender primeiro. E se eu não me engano, o Felipe Martins foi preso na Operação de Angra, se eu não me engano. Na casa da namorada dele, eu acho. Então, mas naquele período da Operação de Angra, que alguns foram presos em Angra, naquele período que a gente estava lá, eu e com o Felipe, e depois, no mesmo dia, mandaram prender ele por causa da mesma operação na casa Ele da ia namorada. fugir para os Estados Unidos por causa do golpe. Isso aí. Porque o princípio foi porque ele foi para os Estados Unidos, sei que lá. Depois, não. Ele não foi para os Estados Unidos, mas ele falsificou a ida. Ou seja, queria inocentar o cara, mas automaticamente condenar o cara de uma forma. E eu acho o seguinte, você é advogado, você faz a questão das provas. Quando você coloca a palavra supostamente, meu irmão, não força, né? Supostamente, ele é tipo assim, ó, vou tirar o meu da reta, mas eu tenho que falar Eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que usar a criatividade que o chefe mandou, É. que até tentaram empurrar na Revista Oeste com essa criatividade, naquela conversa cabulosa que a Folha de São Paulo soltou, o jornalista Glinwich, dos áudios vazados, que eu acho, porque tem uma parada que ninguém está se atentando. Aí é uma coisa que eu não sei se você se atentou também. Fala. A posse do Trump é no dia 20 de janeiro. Isso. Só que hoje é dia 29. 29. Nós Menos de um temos mês. 30. Não, 31. é um pouco mais de um mês. Não, calma aí. Nós temos 30, tem 31 esse mês? 30, dia 1º, dia 2. Sim. A partir do dia 2 de dezembro, o Biden está completamente fora da política externa dos Estados Unidos. Quem comanda a política externa a partir do dia 2, antes da posse oficial, chama-se Donald Trump. Então, a partir do dia 2 agora, que o Biden só pode ter ações internas. A política externa, a palavra ali, quem já começa a olhar e planejar o que vai fazer, já passa a ser Donald Trump. A grande mídia não está falando isso. Você não vê ninguém falando. Mas isso é a lei americana. E eu vou te falar uma coisa. A justiça americana arquivou a participação do Trump no... O dono do Facebook já encontrou com o Trump essa semana. Por quê? Por que será? O Elon Musk vai ser o cara poderoso do Quem Trump. tem medo, né, Amy? Exatamente. Mas aí, então, aí você começa a ligar as coisas. Por que estão tentando de qualquer jeito prender Bolsonaro? Porque a partir do dia 2 agora, irmão, se não pegaram ele essa semana, e Bolsonaro tem sim uma bala de prata? Tem. Ele tem uma bala de prata, e não é esse processo 1361, que é um escândalo. Ele tem uma bala de prata. Eu vou te falar, cara, coisa, e essa bala de prata eu acho que está entre ele e o pastor Silas Malafaia. Deve estar. Eu acho que o pastor Silas Malafaia tem alguma coisa também. Se você falou, eu acredito, que você caminha com os dois. O cara não. Aí. Eu acho que o Silas... Para você ver que o Silas Malafaia... Tentaram matar Malafaia agora, né? Foi. Malafaia... Descobriram um plano para assassinar Malafaia, o Comando Vermelho. Tentaram... dizem que foi assalto na quarta-feira, o Malafaia na quarta. Mas era um plano do Comando Vermelho para tentar matar Malafaia. Deu no jornal hoje também. E na sexta-feira... Hoje é sexta, e na quinta-feira... ele não sei se é de Niterói ainda, era de Niterói, o pastor... A qual? O Léo Salles. Também em questão de assalto ontem na Barra, que ele passou por cima do assaltante. Eu não sei se ele é daqui. Não sei, entendeu? Ele tinha uma igreja aqui. É. Então, assim, a questão... A gente voltando à questão do... Quando você falou a questão do golpe, o Bolsonaro queria dar um golpe para depois ele sofrer um golpe. Essa era a ideia. Das investigações. Só que o próprio Quarto Poder, que é a Rede Globo de televisão, no domingo ela soltou uma matéria de minutos trazendo áudios dos investigados, dos coronéis, e um falando assim, o 01 vai assinar, não vai assinar, ele não quer assinar. Chamando ele de frouxo. 4 linhas é o Então assim, brincadeira. Tá bem claro de que a própria Rede Globo inocentou. E depois disso, o golpe... Com Y. O golpe começa a cair, Mi. Não, completamente. É o golpe da Shopee. O golpe da Shopee. E que, porra, meu irmão... E como você vai dar um golpe
com oficiais da reserva, 5 oficiais da reserva, um motorista de táxi, não é? E mais quem? Tem mais um que não é militar que está envolvido. 5, um motorista de táxi que furou o golpe. A gente tem que dar uma medalha de honra ao mérito a esse motorista de táxi. Tem que descobrir quem é para homenagear ele, porque por causa dele não houve o golpe. Porque ele não levou o cara com a bazuca para não puxar o Alexandre. O mais interessante é que primeiro era destituir no 8 de janeiro. Destituir um prédio vazio. Num domingo. Aonde que não tinha ministro nenhum. A não ser o ministro da Justiça olhando pela janela. Tava o G. Dias. Tava o G. dando água. Tem uma foto. Um outro militar lá dando água. Tem uma foto que rola aí de um personagem do PT que tá com um boné, a bandeira enrolada com um boné. Se você pegar a foto e pegar o perfil, meu irmão, é uma mulher. Não sei se você já viu essa foto. Não, ou não lembro. Não, já viu essa foto, mas é uma mulher e é do PT. Só que você só vê... Loira? Você vê só do nariz para baixo, aí só vê esse pedaço aqui do rosto de lado, meu irmão. Se você sobrepor a foto, sobrepor uma na outra, meu irmão, Só que o boné tá tapando até o olho aqui, aí tá enrolado com a bandeira e passa de repente assim, só que tá congelada a imagem da câmera. Então, se você entrar... A minha casa é mais segura do que a... O meu prédio aqui da produtora... É mais segura, porque... Lá, as imagens sobem um mês. Aí você vê, cara, como é criado. Mas eu acho, aí vamos... Quanto tempo de programa nós já estamos? 15. Então, mas eu acho que não é que os Estados Unidos, aí vamos falar agora assim, dessa questão do golpe, dessa perseguição, que está claro, nítido, qualquer ser humano que tenha pelo menos um neurônio, se parar para analisar o fato e não a narrativa, ele vai ver que tem alguma coisa errada. Sim. E se a pessoa vê que tem alguma coisa errada e quiser se aprofundar, ele vai achar o erro. Porque o erro está ali, é fato. O erro é fato, não é uma narrativa. A narrativa você constrói, o fato não, está ali. Se a lei diz isso, fez ao contrário, esse é o fato, descumpriu a lei, ponto. Tem a sanção. Acabou. Então, quer dizer, se a Constituição fosse respeitada desde o início, nada disso teria acontecido. Lula não estaria solto. Dilma não seria presidente dos BRICS. Dilma não seria presidente dos BRICS. Nada disso ia estar acontecendo. No Rio de Janeiro, Sérgio Cabral não estaria solto. Monte de deputado ia estar preso por difamação. Pezão não teria sido eleito em Piraí. Exatamente. Um monte de deputado ia estar preso por ofensa, crime e tal. Ia estar porque fizeram mesmo. Entendeu? Candidato, não deputado. Sim. Candidato. Deputado na Constituição não ia ser preso. Sim. Pode ser cassado pela Sim. comissão de ética, que é a competência para poder ser feita a cassação do deputado. Porque o deputado é imune de palavras e votos por qualquer, mas Sim. ele pode ser julgado pela Casa Legislativa, não pelo STF. É o que aconteceu com a pastora? Com a pastora a Flor de Lis. É o que está acontecendo aconteceu com o Delanhol. É o que está acontecendo com Daniel Silveira. Daniel Silveira, o que está sendo acusado de mandar matar a Marielle, o Brazão. O Brazão. Entendeu? Que pode acontecer, mas não opinião e votos. Mas ali é crime. Ali é crime. Crime só para deixar claro. Um outro, agora, por opinião e voto, falar em plenário, aí pode falar. Mas eu acho que agora essa narrativa vai começar a cair a partir de semana que vem, dia 2. A partir do dia 2, você vai ver que muita coisa estranha, mas estranha no bom sentido, Sim. vai começar a acontecer nos bastidores. Você vai ver... eu acho que já está acontecendo. Não, já está, mas estou falando que a partir do dia 2 oficial. Já vai poder ser uma ação mais oficial. Porque você vai ver um desespero total da imprensa, Sim. que já está mostrando. Você abre o X, todos os veículos ligados ao Grupo Globo de Comunicação, vem Bolsonaro, golpista, PF fala, PF liga nome, PF não sei o quê, para todos. Já começam a falar que ele vai se refugiar em alguma embaixada. Já estão começando a falar, exatamente, porque se ele entrar numa embaixada, ele vai ser preso porque foi se refugiar. Mas mesmo assim, ninguém pode entrar para prender ninguém dentro de uma embaixada. Que aí está invadindo um país. Isso aí dá merda. E se ele pode. entrar nos Estados Unidos, na embaixada americana, aí ferrou. Entra. Aí ferrou. Mas Bolsonaro não vai dar esse mole. Não vai. Não vai dar esse mole.
E digo mais, vai receber o convite de Trump para ir lá na posse. Moraes vai negar. Vai negar. Vai ser uma vergonha para o país. Bolsonaro vai ser citado no discurso de posse do Trump porque não foi. Porque não foi. Lula não vai ser convidado, só foi convidado porque era uma questão protocolar, porque chamou e nem ele o cara. vai o... Você acha que ele vai lá? Vai um ministro? A Argentina, como o Bolsonaro foi tratado na posse do Milei? Foi colocado em cadeira de chefe de Estado. Imagina Trump, que é amigo da família mesmo, que o Flávio Bolsonaro vai na casa do cara. O Flávio não, o Eduardo. É amigo do filho do cara. Tava na apuração é amigo ele. do cara. Tava lá na casa do Trump na apuração, meu irmão. Poucas pessoas... Cara, isso é uma honra para o povo brasileiro, ter um representante nosso, entendeu? Na casa de um presidente da República Americana. Isso não tem nada a ver. Que interfere nas decisões mundiais. Meu irmão, o cara manda... O presidente, a instituição presidência americana, meu irmão, é a mais poderosa do mundo. A mais poderosa do mundo. A China bota galho dentro, todo mundo bota galho dentro, por quê? Porque os caras, meu irmão, dominam a porra toda. Não tem jeito. Os caras dominam força bélica, estratégia. Os caras estão em tudo quanto é lugar. E aí você vê até uma coisa que eu tuitei hoje. Coloquei o seguinte. Bolsonaro divulgou o nióbio e o Lula vendeu para o chinês. Verdade. Se Bolsonaro tivesse quieto com essa porra, não tinha vendido a mina. Foi acho que 2 bi, né? 2 bilhões. E urânio. Aí, urânio, meu irmão... Foi. Eu estava vindo para cá. Urânio é segurança nacional. O beneficiamento de urânio faz uma guerra, uma bomba nuclear. Agora, você imagina a China... Logo a China. Numa guerra armamentista, ligada à Rússia, tudo bem que Putin bota o galho dentro para Trump. Mas, ligado à Rússia, e o Brasil vendendo, começando a fornecer. Irmão, primeiro, se isso concretizar, já começa a sanção. Porque é uma questão de segurança nacional americana, não tem nada a ver com ideologia. Não tem. Não, é segurança, meu irmão, está aliado a um Você vai inimigo, botar em risco a segurança nacional. E o Brasil, estrategicamente, está posicionado para uma guerra. Se a China vier para cá, em território, dimensão e o caramba, os Estados Unidos não é do tamanho do Brasil. Sim. Então, quer dizer, você já tem estrategicamente um posicionamento tático de guerra que a América do Sul, tipo assim, a América do Sul quem manda é a gente aqui. Aí vocês se viram. Só dou meu pitaco de vez em quando. Mas aqui, meu irmão, é território... Só para algumas pessoas entenderem que você falou rápido, você falou que o Bolsonaro divulgou o nióbio e o Bolsonaro vendeu para a China. Não, Bolsonaro não, Lula vendeu para a China. O Bolsonaro divulgou o nióbio e o Lula vendeu para a China. Aí, como ele me falou, sanção americana com o Brasil. Todas as relações comerciais que a gente tem com o Brasil, isso pode sofrer uma sanção. Com certeza. Por causa dessa segurança nacional americana. Exatamente. E isso interfere na economia brasileira. Total. Tendo em vista que... Foi o que aconteceu com Cuba. Tendo em vista que o valor que o Brasil vendeu o nióbio talvez não vale nem a pena da sanção que ele vai receber. Mas você acha que aonde o Lula bota a mão é benefício para o Brasil? Todo lugar que ele bota a mão tem maldição. Aí você vê o seguinte, ano passado, início do ano, teve comitiva... Ano passado o PT foi para a China, assinou um acordo lá entre os partidos. Sim. Você vai ligando as peças. Logo depois o Barroso foi lá, não sei, discutir lá a democracia, para falar sobre liberdade na de expressão China. Na China. Barroso foi lá. Depois foi o Frajola, que é o melancia, chefe das Forças Armadas. Foi lá para tratar a estratégia de uma... Frajola. Estratégia com o Exército Brasileiro. Que, infelizmente, o Exército Brasileiro hoje é pitador de meio fio. Verdade. E agora cortaram a tinta, né? Vão ter que misturar água no cal, porque cortaram a porra toda. Verdade. O Lula. Cortou tudo. Então você vai vendo. Enquanto o Bolsonaro era condenado por comprar leite condensado para eles, porque é um alimento enquanto eles estão em treinamento, é um alimento energético. Exatamente. Aí você vai ligando os pontos, aí você vê, essa movimentação da China. Teve aqui o navio do Irã parado, que ninguém sabe o que veio fazer aqui, no governo Lula. Teve também no governo Bolsonaro, mas Bolsonaro interviu, viu embaixada para mandar os caras sair.
No governo Bolsonaro também, eles Sim. pararam aqui. Mas no governo Lula ficou ali, teve festa, teve ministro que foi lá dentro. Ministro do governo, verdade. O que eles foram fazer aqui? Aí entra o Trump. Mas isso é o Bolsonaro que está inelegível por usar a prerrogativa de conversar com embaixadores. Com o embaixador. Sendo que qual foi o ministro que conversou antes? Foi o Carequinha, que era do MST. Baixinho. O ministro do Supremo? É. Ah, de bigode? Não, é o de bigodinho, é aquele baixinho, gordinho, careca. Não é o Alexandre, não. Não, não é Alexandre, não. É outro que tem um vídeo dele falando que Eu sei quem é. do MST. Eu sei quem é, só Eu esqueci o nome dele agora, fugiu. Então você vê toda essa movimentação do governo do PT defendendo o Hamas, defendendo, ligado Sim. a galera do Irã, mandou Alckmin pra furada lá, meu irmão, que naquela fila lá já morreram uns 4, só Não, falta... morreu todo mundo, só falta ele. Olha o veneno aí. Eu acho que a parada, eu acho que foi o Brasil, Bolsonaro mandou matar aqueles terroristas todos. E o Alckmin E tá tava certinho, lá, né? tá na fila. 5 ou 4. Eu acho que isso que inspirou a denúncia lá, a criatividade da Polícia Federal. Aí você vê essa questão toda, geopolítica, a questão do Brasil com o Maduro lá, de reconhecer e não reconhecer, tal, Sim. ficar em cima do muro e deixar disso, daquilo, que é meu amigo, não fala nada, que cagou geral. Essa agora da China, depois dessas ligações, que o governo americano acompanha tudo. Sim. Independente do Biden, a inteligência americana é diferente. Isso aí. É outra parada. Não é uma inteligência de governo, é uma inteligência Não, de de Estado. Estado. Porque ali é defesa. Eles levam a sério Sim. essa parada. Então você vê toda essa movimentação do Brasil e agora vendendo uma reserva de urânio e nióbio para a China. No Amazonas, mais perto ainda. A China já deu apoio a Maduro, já reconheceu Maduro como presidente. A China está ali, Maduro, você tem também ali a Colômbia, né? Isso. Está lá com Nicarágua. Tem a Nicarágua. A Nicarágua e o Daniel Ortega Acho que é da Colômbia. da Colômbia. E Nicarágua é o... Esqueci o nome desse maluco. Agora o cara do Mujica ganhou no Uruguai, mas esse cara não é tão canhota como... No Uruguai agora a esquerda ganhou. Sim. Ganhou, acho que foi a eleição É um no centro, final de semana passada. É um centro-esquerda, não é uma esquerda lá. Lá é diferente. Mas Lula já fez lá o contato, quer encontrar porque quer trazer para a roda. Só que o cara não é bobo, né, meu irmão? O cara não vai entrar numa roda dessa com o Trump assumindo daqui a um mês, né? Eu vou te falar, Não Daniel vai. Ortega. Daniel Ortega. Eu vou te falar, ele não vai fazer isso. Não vai. Agora, Trump vai ver esse cenário, vai fazer o que com o Brasil? Ainda mais com a interferência do judiciário, a ligação de pessoas do governo Biden com pessoas do governo brasileiro, ligadas ao gabinete de um certo ministro, aonde você tem inteligências de países, Sim. interferências em cidadãos e pessoas que moram nos Estados Unidos. aonde você mandou, a Polícia Federal mandou o cara bater lá, meu irmão, isso é Verdade. interferência internacional. Interferência internacional. Aí entra mais uma vez a segurança, Isso é segurança nacional. Porque o pessoal fala, mas você está defendendo Felipe Martins, porque forjou. Meu irmão, se foi fraude, é segurança nacional, independente de quem tem que ser feito. Só que com Trump vai descobrir quem foi. Verdade. Aí, sabe aquele fio de lã que fica embaixo da cama? O cara pega e começa Vai puxando e vem... Vai puxar, vai ver que o cabelo do careca tá ali, né? Nessa trama toda, e vão conseguir puxar ele pelo cabelo. Vai ver que a peruca tá escondida ali embaixo. A peruca tá escondida ali embaixo, É, entendeu? meus amigos. Mas tá sendo bom o papo, né, cara? Pô, uma horinha de passou uma hora e uma meia. hora de programa, eu acho que vamos marcar mais vezes. Vamos. Eu acho que tem muita coisa e foi legal essa interação Sim. aqui, a gente conseguiu, a gente planejou uma coisa meio que a ideia é essa, legal, porque a gente Conseguimos falar de todos os assuntos. porque não é uma entrevista, a gente pode falar de notícias, Um a gente bate-papo. pode fazer um bate-papo, um debate, a gente pode falar sobre vários temas. E você também, se quiser vir trazer alguém para você entrevistar no Pauta Sim. Quente, também o convite já está feito, você sabe disso. Você pode falar, eu quero falar com fulano, deixa que eu entrevisto ele. Ok, vem Tá. os dois, senta aqui e a gente faz o Pauta Quente. Não tem problema. Você que está assistindo a gente aí, é muito simples. Não vai cair o seu dedo, não paga nada. Vem no sininho aqui, pum, se inscreve, curta e, se puder, comente. Por quê?
Você fazendo isso vai ajudar com que esse programa alcance mais pessoas. Essa figura oculta que é o algoritmo, tão falado, só entende se o vídeo é bom se houver curtida, comentário e compartilhamento. Se você concorda com o nosso posicionamento, porque aqui é a nossa opinião. A gente lê a notícia, fala da matéria e traça a nossa opinião, o que nós achamos sobre o que está acontecendo. Então, é o que eu costumo dizer, o jornalismo de opinião, ele tanto serve para fazer essas narrativas como está sendo feito, como para mostrar a verdade e desmascarar essas narrativas. Então, no nosso caso aqui, a gente está tentando, na nossa guerra cultural, não é? Mostrar a verdade. Mostrar a verdade com a nossa opinião e mostrando a ligação histórica dos fatos. Pinho, foi um prazer ter você aqui. Obrigado, meu amigo. Dê um recado aí para a turma aí, para o pessoal ler a sua coluna, aquela câmera ali é sua, para você falar. Pessoal, entra lá no site da Circuito Aberto News, minha coluna é Análise Política, lá tem vários conteúdos que já colocamos lá, tem alguns bem interessantes, mas daí, continue nos acompanhando aqui, curta, compartilha e comenta, tá bom? Tamo junto e Deus abençoe o Brasil. Gente, vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos, que vocês tenham um restante de semana aí, um final de semana abençoado. E agora, ó, todo sábado, a gente vai estar se organizando aqui para o programa entrar todo sábado às 19 horas da noite. Porque aí a gente pega a semana inteira, os principais acontecimentos, grava na sexta e posta o programa no sábado e você vai saber tudo o que está acontecendo. O programa está em formação ainda, nós estamos formatando o programa, que vai ter entrevista, notícia, então sempre vai ter uma coisa interessante acontecendo, mas uma coisa é certa, a pauta sempre será quente. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo episódio. Lutamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a